Fala pessoal, beleza? Wendel aqui com mais uma videoaula para vocês. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ler arquivos de propriedades no Java. Aquele tipo de arquivo que a gente encontra, por exemplo, no Spring Boot. Então, para iniciar, eu estou com o meu Eclipse aqui aberto e eu vou criar um novo projeto. Então, eu vou criar um projeto simples, ler arquivo de propriedade. Propriedades, isso. Então vou dar o nome dele de ler arquivo de propriedades. E tá aqui o meu projeto. Vou começar criando uma classe chamada config, porque nesse exemplo eu vou simular um arquivo de configuração de banco de dados, que é muito comum em projetos de Java, né? Então eu vou criar aqui uma classe chamada config. E nessa classe eu vou começar criando um objeto do tipo properties, que é do Java útil. Então, private static properties. Vou dar o nome dele de P e também vou criar um private static config, porque neste exemplo aqui também eu vou aplicar um padrão de projeto chamado singleton, que garante uma única instância de um objeto, né, dentro de um projeto Java. Então, como é uma configuração, é comum que a gente trabalhe com esse tipo de padrão de projeto, né, para garantir que fique somente uma instância com as configurações ali na aplicação, né, durante a execução da aplicação. Então aqui eu vou criar um construtor privado para garantir justamente esse funcionamento, né, de ter apenas uma instância da minha classe. Vou criar um try-catch aqui. E aqui eu vou pegar toda a exceção que vier e vou simplesmente imprimir aqui o stack trace. Aqui dentro do try eu vou verificar se o meu objeto está nulo. Então, se tiver nulo, eu vou instanciar o meu objeto. A partir do momento que eu instanciei meu objeto, agora eu tenho que fazer o carregamento do meu arquivo de configuração. Então, para isso, eu vou chamar aqui o dis getClass.getResource as string, e aqui eu vou passar o caminho do meu arquivo, que eu vou colocar aqui como config.properties. Isso. Então, esse arquivo eu vou criar ele aqui na raiz do meu projeto. Então, vou copiar o nome dele dentro da pasta src. Eu vou criar, não é uma classe, é um file, new file. Eu vou criar o arquivo e dentro do arquivo, para facilitar aqui o vídeo, eu já vou deixar o conteúdo aqui. Então, basicamente, eu tenho algumas propriedades, URL, DB, port, user e pass. Então, são essas propriedades que eu vou carregar aqui na minha aplicação. Aqui eu vou apertar Ctrl 1 para usar o atalho aqui para ele criar a minha variável. Vou renomear para is de input string. E agora, realmente, eu vou vou chamar aqui o meu objeto p.load e vou passar o meu objeto de input string. Então, aqui nesse momento, eu estou carregando todas as propriedades que estão nesse arquivo para esse objeto properties, né, que eu dei o nome aqui de P. Então, feito isso, agora eu vou só criar um método para que eu possa retornar uma instância única da classe. Então, public static. Eu vou colocar o nome dele aqui de getInstance, que é
comum utilizado, né? Então ele vai retornar um config get instance. Então o que esse método vai fazer? Ele vai verificar se existe já um objeto config. Se tiver, ele só retorna esse objeto. Se não tiver, ele cria e retorna esse objeto. Então, basicamente, eu vou verificar se o meu config é igual. Vamos fazer o seguinte, se é igual a nulo. Então, se for, eu vou pegar o meu config aqui em new config. E aqui embaixo eu retorno o meu config. Então, dessa forma, eu garanto que vai ter durante todo o meu projeto apenas uma instância dessa classe config. E aqui eu vou criar um método para pegar as propriedades, que também vai ser um método, não vou fazer ele estático não, vou fazer ele método normal. Public, ele vai retornar uma string e o nome dele vai ser getProperty. Ele vai receber como parâmetro uma string, que é a chave da propriedade. E aqui ele só vai retornar p.getProperty, passando aqui. Então eu passo aqui e o método me retorna o valor que tem ali naquela propriedade. Então basicamente esse é o código da minha classe. Vou criar agora uma classe chamada app. E nessa classe app eu vou criar um método main. E basicamente aqui eu vou pegar uma instância da minha classe config. Então config.getInstance, Ctrl 1, é o atalho aqui do Eclipse. Ele vai me dar uma instância. Então agora eu vou fazer aqui um sysout. E o que eu vou printar? Instance.getProperty e vou passar aqui qual é a propriedade que eu quero. Então eu quero o URL, né? Então vou botar aqui o URL, vou duplicar esse código. Então aqui eu tenho db port user pass, db port user, vou duplicar mais uma vez e pass. Então, feito isso aqui, eu vou executar a aplicação e aí a gente vai verificar se a gente conseguiu ler o arquivo de propriedade, né, carregar esse arquivo aqui dentro do nosso projeto. Então, vou clicar com o botão direito e vou mandar executar a aplicação. Então, como vocês podem ver aqui no console, a gente conseguiu carregar todos os dados do nosso arquivo de configuração. Então, pessoal, é dessa forma que a gente trabalha para carregar arquivos de propriedades no Java. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Caso tenha alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Forte abraço e até a próxima.